estudamos o Livro dos Espíritos e hoje quem conversa conosco é a nossa companheira Lúcia Ventura e nós temos aí as questões do Livro dos Espíritos de 76 a 87, fazendo parte desses dois itens, o primeiro, origem e natureza dos espíritos, e o segundo, mundo normal primitivo. E nos preparando para o assunto sobre o qual a gente vai estudar, nós temos aí a mensagem cujo título é A Vida, traz a assinatura do espírito Jean Reynaud. Ela está contida no livro Reflexos da Vida Espiritual, uma publicação da nossa casa, a psicografia da senhora Krell. Essa senhora na época do senhor Allan Kardec, né, foi ela que recebeu, foi através dela, não é, que nós recebemos a prece de Caritas, uma delas. E essa mensagem de Jean Reynaud veio através, então, dessa nossa companheira. A vida, nos diz, então, o espírito Jean Reynaud. Vida eterna, vida universal, vida espiritual. Vida eterna quer dizer Deus, quer dizer este ser, este princípio de tudo, sem começo e sem fim, sem forma compreensível para a criatura imperfeita. Perfeição absoluta, envolvendo os universos sob seu olhar e os renovando por um ato de sua vontade, de um poder sem limites. Deus, ciência infinita e insondável. Deus, assistindo à formação, ao progresso, ao aperfeiçoamento dos mundos, ao mesmo tempo que à eclosão de uma centelha, de um germen anímico nas suas diferentes vidas, na sua marcha ascendente para Ele, perfeição infinita. Deus, pensamento, inteligência, amor. Deus, vida e vida eterna. Deus, princípio de tudo, alma das almas. Deus, começo e fim. Hoje, graças à nova fé, da qual vocês são adeptos, procurar-se Deus de outra maneira que não por uma comparação humana. Com um passo temeroso ainda, a humanidade se adianta e, começando a compreender, ela começa a amar. Deus, vida eterna por si mesmo, dissemos, e no conjunto de sua criação, vida universal. Vida desde o grão de areia até o homem, vida do planeta e vida do mineral, vida na terra e nos ares, vida através dos fluidos e vida na matéria, vida e progresso por toda parte e em tudo. O que se lhes ensina, ó homens, é que nada é inútil, que nada está perdido, que nada morre, já que tudo foi chamado, como vocês, à terceira vida. Vida espiritual. Entro aqui completamente nos seus estudos, pois admito, como vocês, a vida espiritual para todos os seres, após seus diferentes estágios na matéria. Admito este ser tornando-se inteligência e em seguida espírito, e agradeço à divina vontade que espalha sobre todos a luz e o pensamento. Não está aí com efeito a ideia maior, a mais elevada, a mais generosa, que podem fazer da justiça e do poder divino que cria, que atrai, que eleva incessantemente, mesmo a menor parcela saída de suas mãos? Porque, com efeito, tudo que sai do Criador não retornaria para Ele. Porque a inteligência e seus deliciosos gozos para uma parte dos seres criados e o estado inerte ou a vida animal para os outros. Por que duvidar dessa bondade admirável e infinita, dessa bondade tão grande que o pequeno orgulho dos homens não saberia compreendê-la, dessa soberana e suprema justiça que abre a todos as portas da eternidade, que promete a todos, após o progresso e o trabalho, a felicidade? Detenho-me dizendo-lhes: ó vocês que no momento começam seus estudos e sua vida séria,
Que jamais um sentimento de orgulho humano venha obscurecer seu pensamento, impedindo-os de ver além o seu horizonte restrito. Procurando se elevar, não se esqueçam quão pouca coisa vocês foram e que é preciso tempo, contado de acordo com a medida terrestre, para chegar a compreender a verdadeira vida dos seres, sua criação, suas lentas transformações, seu aperfeiçoamento, sua espiritualização. Vocês o veem, amigos. A vida do ser é longa, mas ele tem a eternidade. Vida. Vamos então, meus irmãos, unir agora o nosso pensamento, o nosso sentimento, numa prece. Graças a Deus. Permite, Senhor Jesus, que, mais uma vez reunidos em Teu nome, espíritos encarnados e desencarnados, nós possamos deixar um pouquinho de lado as nossas preocupações habituais, os nossos preconceitos, os nossos medos, e que dessa forma, nos irmanando a esses trabalhadores do plano espiritual que já estão aqui, atuando junto a todos nós possamos receber os esclarecimentos e essas energias benfazejas de equilíbrio, de pacificação, de refazimento, de orientação, de que nós todos tanto necessitamos. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nessa empreitada. Ampara-nos, abençoa os nossos irmãos, amigos, esses incansáveis espíritos, queridos trabalhadores do plano espiritual aqui na nossa casa, sempre ao nosso lado, sempre nos auxiliando e nos orientando. E permite então que nós tenhamos a tua permissão, a permissão desses amigos espirituais e a permissão de Deus para iniciar a nossa sessão de estudos e de passes da tarde de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, como nós tínhamos dito, de O Livro dos Espíritos, as questões que vão de 76 a 87, que nós não vamos ler todas, mas a gente vai levar a folhinha e vai completar posteriormente a leitura. Vamos começar lá da Origem e Natureza dos Espíritos, 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Responde o Espírito. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão de filhos de Deus? Responde o Espírito. Meu Deus, são obra sua, exatamente como um homem que fabrica uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele próprio. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama de sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, visto que somos sua obra. 78. Os espíritos tiveram um início ou existem como Deus de toda a eternidade? Resposta. Se os espíritos não tivessem tido início, seriam iguais a Deus, ao passo que são sua criação e estão submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isto é, incontestável. Nada sabemos, porém, sobre quando e como nos criou. Podes dizer que não tivemos início, se entendes com isso que Deus, sendo eterno, deve ter criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Vamos dar um salto para a pergunta 83, lá na outra página. Pergunta o Sr. Allan Kardec. Os espíritos têm um fim? Compreende-se que o princípio de onde emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e, se num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento do qual são formados não se dissemina e não retorna à massa, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo possa não ter fim. E o Espírito responde assim: há muitas coisas que não compreendeis, porque vossa inteligência
é limitada. E isto não é motivo para rejeitá-las. O filho não compreende tudo que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer agora. Mundo normal, primitivo. Vamos ler duas questões, a 8.4 e depois a 8.7. Pergunta o senhor Allan Kardec: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Resposta: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. E a 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Responde o espírito: os espíritos estão por toda a parte, povoam os espaços sem fim até o infinito. Estão constantemente ao vosso lado, vos observam e atuam sobre vós sem que o percebais, pois os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Porém, nem todos vão a toda parte, porquanto há regiões interditadas aos menos adiantados. Nós vamos então passar a palavra à nossa Lúcia. Que Deus abençoe e que nós aproveitemos bastante esse nosso encontro. Obrigada. Que Jesus e a espiritualidade da nossa querida Casa de Leon Denis nos fortaleça e envolva nesse momento em que iniciamos mais um capítulo do Livro dos Espíritos nos nossos estudos de sábado. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a origem e natureza dos espíritos e sobre o mundo normal primitivo. Quando a gente lê, origem e natureza dos espíritos, eu não sei vocês, mas eu particularmente, mesmo depois de alguns anos estudando dentro da casa espírita, eu penso assim, meu Deus, que dificuldade, né? Compreender algo que Deus criou, porque só Deus cria, né? Então Deus criou o universo, Deus criou todos os seres que existem nesse universo. E nós somos uma partezinha dessa criação. Mas como é difícil pensar nessa origem e nessa natureza dos espíritos. Para a gente, acredito que para a grande maioria, em vez de pensar, digamos, para trás, é mais fácil a gente pensar para frente, né? Então, a gente primeiro tem que se fazer algumas perguntas. E uma que é colocada até no livro dos médiuns e que apareceu na vinheta para o encontro de mediunidade amanhã, é se a gente acredita que a gente é espírito. Então, eu acredito realmente que eu sou espírito? Porque a partir daí a gente vai se fazer uma série de outras perguntas e a gente também vai colocar isso na nossa vida material, nesta nossa encarnação, como nós falamos dentro da doutrina espírita, né? E aí, eu penso que eu sou espírito mesmo ou eu penso que quando eu morrer acabou? Se eu acredito que eu sou espírito, para onde é que eu vou depois que eu não tiver mais esse corpo físico? O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar numa boa ou eu vou sofrer? O que vai acontecer comigo depende do que eu estou vivenciando agora, do que eu sou agora, do trabalho que eu exerço, das relações que eu estabeleço com as criaturas nessa vida. Então é muito mais fácil a gente pensar, né, sobre o que está ainda por vir. Dependendo dessa minha ideia do que eu seja, eu posso pensar que eu sou a fumacinha, o fantasminha,
hoje lá no trabalho da apresentação da infância para o encontro de mediunidade, né? A estrelinha. Será que a gente está pensando, então depois eu vou ser a estrelinha, se eu fui bonzinho, eu vou ser a fumacinha, o fantasminha, eu vou ser aquela alma penada que aparece nos filmes de terror, né? Que eu já não aguento nem mais ver, porque não me faz bem a alma, não é? Mas eu acredito que eu vou ser aquilo lá. Atualmente, até em função do caminhar, do entendimento da doutrina espírita e até alguns estudos dentro das ciências humanas, os filmes e até as novelas estão começando a trazer uma noção mais equilibrada, um pouquinho mais real do que seja essa vida após a morte, né? Do que seremos após o término dessa vida corporal. Mas ainda assim temos muito o que aprender. E aí, as questões do Livro dos Espíritos, em várias delas, nessa parte que estamos estudando hoje, diz o quê? Isso aí ainda é mistério para a gente. Isso aí ainda não dá para a gente saber. Né? Não temos a inteligência para isso. Isso aí está nos mistérios de Deus. Por quê? Porque realmente é complicado. Se olhar para frente traz uma série de questionamentos e que às vezes a gente ainda fica com dúvida, com receio, com medo mesmo, olhar para trás, então, que é a nossa origem, pior ainda, mais abstração, mais dificuldade de entendimento, não é? E aí nós temos que tentar caminhar dentro do que a doutrina trouxe para a gente. E nós vamos aproveitar bastante o material do Livro dos Médiuns, tá? Vocês vão, assim, me perdoar, se assim eu posso pedir, mas como nós estamos na véspera do encontro de mediunidade, né, o nosso estudo ficou todo pautado basicamente no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Então, muitas coisas que a gente vai falar aqui, embora eu não vá ficar... item tal, está no Livro dos Médiuns, nos 4 primeiros capítulos, que a gente chama de noções preliminares, e alguma coisinha do primeiro capítulo da segunda parte, que é o motivo do nosso estudo para o encontro de mediunidade amanhã. Então, eu não vou falar o que vai acontecer no encontro, mas eu vou aproveitar uma série de informações que Kardec nos traz no Livro dos Médiuns para conversar sobre o tema origem e natureza dos espíritos e mundo normal primitivo. Então, do livro lá dos espíritos, né, e começando também a associar com o Livro dos Médiuns, o primeiro ponto é: o que é o espírito? Nós perguntamos antes, nós acreditamos que somos espíritos. Mas, afinal de contas, o que é o espírito? Os espíritos trazem uma definição dizendo que nós somos os seres inteligentes da criação. No Livro dos Médiuns e também no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que o espírito é a individualização do princípio inteligente. Só que para a gente entender isso, nós precisamos voltar no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, na questão 27, e juntar com a questão 79, que é motivo do nosso estudo hoje. Então, o que é o espírito? Nós temos que lembrar a Trindade universal: Deus, Espírito e matéria. Que a resposta dos espíritos foi essa para nos facilitar. Mas, na verdade, a 79 vai trazer a explicação um pouco mais aprofundada. Deus é o Criador, é o Ser Supremo, Senhor de tudo que existe, inclusive nós, suas criações, seus filhos. Deus criou um princípio inteligente e criou um princípio material.
O princípio material a gente costuma chamar de fluido cósmico universal. Do fluido cósmico universal deriva tudo que existe no universo. Que a ciência pesquisa, que a ciência já descobriu, que a ciência está descobrindo, e até coisas que a ciência ainda não conseguiu entender direito, mas já percebeu que existe no universo, que é a tal da matéria escura e da energia escura. Mas a gente não vai entrar nisso, porque não é a nossa área de conhecimento. Então a gente também não precisa se preocupar, né? Vamos deixar isso para a próxima encarnação, eu pelo menos. Mas, enfim, do princípio, do fluido cósmico universal, que é o princípio material, é tudo que existe no universo. É o nosso próprio corpo. E o princípio inteligente, que é esse princípio que vai, ao longo dos milênios, se desenvolvendo, progredindo, ganhando experiências em uma hora, que a gente não sabe quando, nem onde, nem porquê, é transformado em espírito. Então, quando a questão 27 diz espírito e matéria, simplificou, porque, na verdade, matéria, várias transformações, inclusive matéria que a gente não conhece. E espírito, que não foi criado logo espírito. Né? Não é exatamente aquela historinha de Adão e depois tira lá a costela e vem a Eva. Na verdade, é um princípio inteligente que não tem como a gente avaliar também como Deus criou, do que é feito, né? Como é que aconteceu. A gente só sabe que ele vai se associando ao mineral, ao vegetal, ao animal, vai ganhando experiências, vai guardando o automatismo de certos processos da vida, e aí um momento lá Deus decide, bom, agora já dá para transformar em espírito. E aí começa também lá naqueles homens primitivos, né, que nós um dia já fomos. Então, é complexo para a gente pensar. A gente tenta simplificar o máximo que a gente pode, mas nós somos essa individualização do princípio inteligente, porque em algum momento Deus achou que a gente já estava relativamente pronto para virar espírito. Nós sabemos o quê? Que nós tivemos um começo. Porque Deus criou o princípio inteligente, depois transformou esse princípio inteligente em espírito. Então nós tivemos um começo. Mas nós não temos fim, segundo o que os espíritos trazem para a gente. A espiritualidade traz para a gente. Deus é eterno. Não tem começo nem fim. Nós somos imortais, porque tivemos um começo, mas não teremos um fim. E aí, Kardec, até em alguns momentos, né, faz questionamentos sobre esse ser que é imortal e que ele também vai falar imaterial. Ah, então o espírito é imaterial? Por que ele fala imaterial? Porque, principalmente para a época de Kardec, mas que ainda vigora para a gente até hoje, é porque é diferente de toda a matéria que a gente conhece. É alguma coisa? É. Mas o que é? Não sabemos. Desconhecido para a gente. Por enquanto ainda, mistério. Um dia, não se sabe quando, nós vamos avançar no processo científico, nós vamos, por termos mais moralidade, termos a capacidade de compreender. Mas, por enquanto, mistério, desconhecido. Então, nós vamos caminhando sabendo que nós somos espíritos, que nós tivemos um começo, não temos um fim, que nós somos a individualização de um princípio inteligente e que nós somos um ser imaterial. Vocês vejam o quanto de abstração tem nessas informações que são trazidas no Livro dos Espíritos para a gente. Por isso que é complicado a gente pensar, né?
fazendo um parênteses, quando eu era mais novinha, que eu não era espírita, às vezes eu me aventurava a pensar no universo, né, com a informação lá da escola que o universo é infinito. E aí quando você começa a pensar que é maior, é maior, é maior, é maior, chegava uma hora que eu já estava tonta, passando mal, eu tinha que parar de pensar, porque senão eu ia passar mais mal ainda, né? Porque é muita abstração. É muito difícil da gente pensar nessas coisas, né? E aí o livro dos médiuns é que vai nos trazer no item 55, que eu vou ler aqui para vocês. O espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, ao qual não se pode atribuir uma forma determinada. Então, olha só, nós somos um ser imaterial que não temos uma forma determinada. E aí, para facilitar, os espíritos sabem que a gente precisa de analogias, comparações, alguma coisa assim mais concreta, para a gente poder trabalhar as ideias. Aí eles dizem assim, para facilitar a vida de vocês, vamos pensar que o espírito é uma chama. Então é só a gente pensar na chama. Ela tem uma forma determinada? Não, ela vai para cima, se vem um ventinho, ela vai para o lado, né? Ela dá aqueles movimentos, até a cor, muda a cor de acordo com o ambiente, tudo. Então, pensa que o espírito é isso aí, é essa chaminha. Mas, na verdade, Kardec traz para a gente, o espírito é o princípio intelectual e moral, marcando muito para a gente o quê? Que nós temos características específicas para esse progresso do desenvolvimento da inteligência e da moralidade. Se em um momento lá para trás nós éramos o homem da caverna com pouca inteligência e com pouca moralidade, nós tínhamos esse germe para trabalhar a intelectualidade e a moralidade e chegarmos onde estamos hoje. E para continuarmos trabalhando essa inteligência e essa moralidade para um dia chegarmos a um Cristo. E o Cristo é o nosso limite por enquanto, né? Porque é o nosso guia e modelo. Mas com certeza ainda tem mais depois do Cristo em termos de desenvolvimento de inteligência e moralidade. Então nós somos esse princípio de inteligência e de moralidade. Já no item 58 do Livro dos Médiuns ainda, Kardec nos diz que a natureza íntima do espírito, propriamente dito, isto é, do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida, igualzinho às questões lá do Livro dos Espíritos, né? Ele só se revela a nós por seus atos, e estes não podem impressionar os nossos sentidos materiais, senão através de um intermediário material. Ou seja, nós, espíritos, precisamos de um intermediário material para demonstrar a nossa afeição, seja enquanto encarnado, seja quando desencarnado. A gente precisa desse intermediário material para as nossas comunicações, quando estivermos desencarnados, com quem está encarnado. E precisamos desse intermediário material, enquanto estamos encarnados, para nos comunicarmos com os desencarnados e até com outros encarnados. Então, esse intermediário material, ele é importantíssimo para a nossa vida de espíritos imortais que somos. E aí, sobre isso, a gente vai conversar um pouquinho mais amanhã no encontro, né? Então, não vou me alongar aí. Mas o Livro dos Espíritos, no item 53, vai dizer que o espírito
é um ser definido, limitado e circunscrito. Aí vocês podem dizer assim, ué, Lúcia, mas antes, na 55, Kardec falou que não pode atribuir uma forma. Agora já está dizendo que ele é um ser definido, circunscrito e limitado? Não é contraditório? Será que é? Isso também é conversa para amanhã, para o nosso encontro, né? Mas, enfim, na verdade, falando assim rapidamente, para também não deixar todo mundo sem resposta, era o nosso intermediário material que Kardec assinalou, né? E aí, esse intermediário material, na verdade, ele vai criar umas situações, às vezes, meio desconfortáveis ou complicadas para o espírito, não é? Por quê? Por exemplo, quando alguns de nós, espíritos, desencarnamos e não nos preocupamos durante a vida material com as questões da religiosidade, dessa vida após a morte, do que seremos, do como viveremos após o término desse corpo. Então, nós fomos rapidamente lá no Céu e Inferno, não vamos contar os casos na íntegra, vamos só citar rapidamente. Eu acho que foi por isso, né, que o Homero estava aqui na mesa, porque eu coloquei o Céu e Inferno aqui, mas vamos lá. Tem o caso do suicida da Samaritana, né, que é um companheiro que deixa assim que ele não tinha muitas ligações afetivas na Terra, né? Se tinha família, ele não estava muito bem com a família, não tinha amigos. E aí ele decide o quê? Se suicidar. Aí, na época, e na Europa, a gente ainda encontra em alguns lugares, né? Casas tipo hotéis, mas que alugam lá o quarto para você tomar um banho, você mudar de roupa, você fazer uma higiene. Então, ele aluga lá um quarto e, enquanto ele está no quarto, ele promove o suicídio dele. O rapaz lá que trabalhava na espécie de hotel percebe a demora, vai lá olhar e quando vê, ele já desencarnou. Na nossa linguagem, né? Já desencarnou. Então, na primeira comunicação, logo uma das primeiras falas do companheiro, dizei-me se vivo. Olha só, dizei-me se vivo. Ele sabe que ele cometeu o suicídio, que ele atentou contra a própria vida, contra o corpo material. Mas ele é chamado num ambiente e ele está lá, ele se vê, estão conversando com ele e ele fica assim, ué, mas eu morri ou eu não morri? Me diz aí, eu estou vivo ou eu não estou vivo? Não é? Porque ele desencarnou, mas ele continua se sentindo vivo. Ele continua vendo um corpo. Então, como é que fica essa história? O outro caso é do Samuel Felipe, que já é um espírito que tem um conhecimento sobre essa vida espiritual, se preocupou com a vida espiritual, se ligou, tinha conhecimento de doutrina espírita. Então, ele, quando é evocado, ele vai explicar todo o processo lá do desencarne dele, e ele diz, olha, para mim foi muito tranquilo, começou a me dar aquele soninho, aquela coisa gostosa, né? Foi dormindo assim, aí depois despertou calmamente. No que despertou, teve um primeiro movimento de dúvida. Será que eu desencarnei mesmo? Né? Porque foi a mesma coisa que dormir num dia e acordar no outro tranquilamente. Então ele fica assim, né? Mas rapidamente, pelo conhecimento que ele tem de doutrina espírita, ele recobra essa consciência de si, se percebe desencarnado e aí vai dar a outras informações que o grupo lá de Kardec estava solicitando. Então, são dois espíritos que passaram, digamos assim, pela mesma experiência, que é a da morte, né, do desencarne, mas que, se vendo no mundo espiritual,
simplesmente não entende o que aconteceu. Precisa que alguém diga para ele, ó, você desencarnou. Você já não faz mais parte do mundo material, do mundo corpóreo. E o outro, que rapidamente percebe, desencarnei, continuo sendo Samuel Felipe. Continuo sendo eu mesmo. Tenho a minha personalidade, tenho consciência de mim mesmo, tenho as minhas lembranças, continuo sendo eu. Então, isso vai mostrando para a gente que esse intermediário material é que pode nos ajudar também na caminhada após a dita morte, né, o desencarne, que é essa caminhada posterior, é o mundo normal primitivo, que é o segundo tema, mas que está interligado, não tem como a gente separar. Só que lá no livro dos médiuns, Kardec coloca que o espírito só se revela a nós por seus atos. Então a gente às vezes até brinca nos cursos. Alguém já viu espírito? Né? Quem já viu espírito? Aí, depois de um tempo conversando, a gente fala, não, você não viu o espírito, porque o espírito é esse ser imaterial, né? Incorpóreo. Kardec, até os espíritos dizem para Kardec, ó, imaterial não é bem o termo, chama de incorpóreo, né? Então, o espírito mesmo não tem como a gente ver. Mas a gente vê o quê? O espírito com seu intermediário material. E é através desse intermediário material que a gente vai poder perceber a presença dos espíritos. Então, Kardec também, lá no livro dos médiuns, e no livro dos espíritos também tem lá para a parte da introdução, ele fala para a gente que quando se pensa nesse espírito que se revela de alguma forma a nós por seus atos, é sinal de que existe uma inteligência fora da matéria. Não é? Se eu estou aqui, se nós estamos aqui, e de repente, vou usar o que eu já usei numa outra palestra, o copinho aqui, né? Ninguém mexeu nele, não tem mecanismo nenhum aqui. O copinho começa a andar para lá e para cá. E se de repente eu até faço uma pergunta, você frequentava aqui o Leon Denis, e ele faz um movimento para dizer que sim ou que não. É uma inteligência fora da matéria. Está se revelando pela matéria, pelo copinho que se mexe. Mas é uma inteligência fora da matéria, não é? Então, Kardec diz assim, olha, se há uma inteligência fora da matéria, que inteligência é essa? Essa inteligência mostra esse ser. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A causa inteligente é esse ser. E aí, que efeito inteligente é esse? Que fatos são esses que nos revelam a existência do espírito? De forma mais ostensiva, nós diríamos a mediunidade, né? Os fenômenos mediúnicos. O objeto que se mexe, atendendo a um comando, uma materialização, uma vidência, né? Porque aí a gente vai ver o espírito com o seu intermediário material, uma escrita direta, que era o fenômeno que se colocava lá o papel em algum lugar, às vezes o papel todo amassado, e depois o papel aparecia escrito sem ninguém ter mexido no papel. As psicografias, que trazem aqueles detalhes, né? Diz que eu estou junto da vovó Dita, mas o médium não sabia que existia uma vovó Dita, né? Ninguém falou para ele da vovó Dita. Então, que trazem aquelas especificidades que a gente diz assim, mas como é que ele sabia disso, se isso é uma coisa da nossa família, pessoal, que a gente não conta para ninguém? É um segredinho nosso. Não é? Então, são, de modo geral, as manifestações mediúnicas. Só que nós temos que lembrar que não é só manifestação mediúnica.
tem o que a gente chama também de manifestações anímicas. Nós começamos perguntando o quê? Você acredita que você é um espírito? Se eu respondo que eu sou um espírito, que eu acredito que sou um espírito, então, o que o espírito pode fazer depois de desencarnado? Muitas coisas ele também pode fazer encarnado. Então, nós vamos ter fenômenos anímicos que também ajudam a provar que nós somos espíritos. Só assim, também um parêntese, né? Há uns tempos atrás, nós estávamos na casa já estudando doutrina espírita, e vocês sabem que tem os companheiros aqui da casa que vão a outros centros espíritas fora do município do Rio, fora do estado do Rio, né? Para levar orientações doutrinárias de como organizar o centro espírita, essas coisas todas. E aí, uma noite, eu sonhei que eu e mais 2 companheiras estávamos atrasadas para ir a um tal lugar. E aí, a gente naquela correria, né? Vamos embora, já estamos atrasadas, não sei o quê, tá. Aí chegamos num tal lugar que eu nunca tinha visto nem mais gordo, né? Nem mais magro, como se diz. Esse lugar era uma casinha relativamente pequena, tinha lá a vegetação e um pouquinho mais afastado um riacho correndo bem próximo dessa casa. Aí quando a gente chegou lá, não lembro mais se fui eu ou se foi uma das companheiras, falou assim, chegamos atrasados, já acabou. Aí tudo bem, eu fiquei, ué, né? Fui aonde? Fazer o quê? A gente perdeu o quê? Se atrasou para quê? Aí depois, passado um tempo, a gente comentando o sonho com uma outra pessoa aqui na casa espírita, ela falou assim, mas nesse final de semana aí que você sonhou, nós fomos num centro espírita que é uma casinha e que perto corre mesmo um riacho. Aí quer dizer, eu falei assim, eu fofoqueira espiritual, né? Quis participar lá, enquanto espírito, do que ia acontecer na outra casa, mas imprevidente, descuidada, cheguei atrasada. Nem pude participar porque cheguei atrasada. Então, essas coisas vão mostrando para a gente o quê? Que esses efeitos inteligentes mostram para a gente que nós somos espíritos, não é? Sendo fora da nossa encarnação, é a inteligência fora da matéria, desencarnada que se comunica. Qual é a natureza dessa inteligência? É boa ou é ruim? É Jesus? É Deus? É anjo? É demônio? É o fantasminha? É a alma penada? Ou às vezes, como a gente aproveita dentro da doutrina, né? É o obsessor? Não é? Então, qual é a natureza dessa inteligência? Qual é o objetivo da manifestação? Porque ela se revela pelos seus atos. Então, por que ela se revelou? Para quê? Só para me assustar? Para me contar alguma coisa, me dizer alguma coisa? Para me ensinar que há vida e vida em abundância, como nos disse Jesus? Que há vida após a morte? Então, qual o objetivo dessa manifestação do Espírito? E aí a gente começa, nisso tudo, a compreender também a parte que fala do mundo normal primitivo. Esse mundo normal primitivo, mundo normal, olha só, normal, não é anormal, não é fantasmagórico, é normal. Primitivo, que veio primeiro. Então é o mundo dos espíritos. Então qual o mundo principal? Esse nosso corporal, material ou o mundo dos espíritos?
Obviamente que o mundo dos espíritos. Tudo o que está em relação espírito-matéria é para o aprendizado e o crescimento espiritual do espírito. Deus nos criou, mas forneceu milhares de recursos para nós crescermos em inteligência e em moralidade, porque nós somos um princípio intelectual e moral. Então tudo, o corpo, até a nossa família, que é espírito, mas que também é matéria, né? Porque tem corpo. O nosso emprego, os nossos bens materiais, as situações de vida que nós enfrentamos, uma cidade um tanto violenta, não é? As alegrias de uma festividade, de uma copa, ou as tristezas, tudo é para o nosso crescimento intelectual e moral. Tudo. O universo é para o nosso crescimento intelectual e moral. Então é por aí que nós temos que caminhar. E no livro dos médiuns, aí eu vou pegar o livro, no capítulo 4, que é o capítulo dos sistemas, no item 49, Kardec faz um resuminho legal relativo a tudo isso que a gente está estudando hoje. Ele começa dizendo assim, ó, vou direto até o resumo por causa da hora, né? Que ele diz, quando a gente acredita que a gente é espírito, né? Nós vamos começar a perceber que os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou melhor dizendo, pelos espíritos. Então, fenômenos espíritas, como materialização, movimentação de objetos, escrita, tudo isso é essa manifestação do espírito. Os espíritos constituem um mundo invisível, olha aí, o mundo normal primitivo. Eles estão por toda parte, povoam os espaços infinitos. Há muitos deles o tempo todo à nossa volta, com os quais estamos em contato. Gente, só isso aqui já daria outra palestra. O que nós estamos fazendo com esses contatos? Eles estão o tempo todo à nossa volta, o tempo todo, de alguma forma, tentando se revelar a nós por seus atos. E o que nós estamos fazendo com essa convivência? Os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das potências da natureza. Complementa a anterior e vai acrescentar espírito, potência da natureza. Deus espera que a gente, por essa capacidade intelectual e moral, cumpra a lei de Deus. Ajude no progresso das instituições, das criaturas, na harmonia dos ambientes, na harmonia do universo. Mas isso são conversas para mais tarde no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos não são seres à parte na criação, são as almas daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos e que se despojaram de seu envoltório corporal, donde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que ao morrer nos tornamos espíritos. Então nós hoje somos almas, porque estamos encarnados, estamos com um corpo. Daqui a pouco a gente vai perder esse corpo, a gente vai ser espírito. A gente está se preparando para isso? A gente pensa que só porque perdeu o corpinho vai virar santo, vai virar espírito superior, vai ficar bonzinho. Então nós temos que começar a pensar sobre isso. Há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Então, se os espíritos nada mais são do que as almas sem o corpo, aqui embaixo tem gente boa e tem gente que não é tão boa. Tem gente que é muito inteligente, tem gente que é mais ou menos inteligente e tem gente que
tem pouca inteligência, digamos assim. Ainda não caminhou nessa experiência de desenvolver a inteligência. No plano espiritual, a mesma coisa. Tem gente maliciosa, tem gente corrupta, tem gente que se doa, procura as ocasiões de fazer o bem. No plano espiritual, a mesma coisa. Todos estão submetidos à lei de progresso e podem todos chegar à perfeição. Mas como têm livre-arbítrio, chegam lá num tempo mais ou menos longo de acordo com seus esforços e vontade. Grande presente que Deus nos deu, livre-arbítrio. Eu caminho quanto eu quero e da forma que eu quero, porque Deus me deu o livre-arbítrio. E Ele permite. Não quero mais caminhar nessa encarnação, quero parar agora. Ele vai deixar. Consequências é outra coisa, mas Ele vai deixar. São felizes ou infelizes conforme o bem ou o mal que tenham feito durante a vida e o grau de adiantamento a que tenham chegado. A felicidade perfeita e pura é partilha exclusiva dos espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição. Opa! Eu quero chegar mais rápido nesse grau supremo de perfeição porque eu quero a felicidade. Então eu vou usar o meu livre-arbítrio para correr atrás do prejuízo e tentar chegar mais rápido lá. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens. O número daqueles que podem comunicar-se é indefinido. Então qualquer espírito pode, obedecendo às leis da comunicação espírita, que aí a gente estuda no livro dos médiuns, né? Podem se comunicar. Os espíritos comunicam-se por intermédio dos médiuns que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem. Os bons só aconselham o bem e dizem unicamente boas coisas. Neles, tudo atesta a elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância, que foi o que a gente já conversou, não é? Então, tudo que tem aqui, em termos de ser humano encarnado, tem no mundo espiritual. E nós temos que ficar espertos em relação a essa correlação com o mundo espiritual. Como o tempo já está acabando, nós vamos rapidamente lembrar que nesse livrinho aqui, Palavra do Coração, volume 1, que é do nosso querido Dr. Herman, tem uma lição muito, mas muito interessante mesmo, que é a lição A Sobrevivência do Espírito. Então, Dr. Herman diz assim para a gente: guardando no coração a certeza íntima da sobrevivência do espírito após a morte do corpo, o homem criará excelente estímulo à crença e, mais ainda, fará com que as comunicações entre vivos e mortos, segundo a conceituação da Terra, se façam mais constante e mais consistente também. Então ele já começa dizendo para a gente, olha, se você acredita que é espírito e que existem os espíritos, além da questão da crença, existe um trabalho para nós aprimorarmos essa ligação. Muitas vezes creem vocês que os desencarnados estão longe e que precisam de veículos extraordinários para se manifestarem. Entretanto, nem sempre isso é necessário. Normalmente, nos comunicamos através da intuição. Então, a gente falou aqui da manifestação dos espíritos de uma forma mais ostensiva, mas o Dr. Herman diz assim, olha, não é porque você não está vendo o espírito não se materializou na sua frente, ou não escreveu aquela cartinha com os detalhes da sua vida, lá os segredos da família, que não tem espírito perto de você, não. Muito pelo contrário. Os espíritos estão o tempo todo à nossa volta, querendo esse relacionamento, esse intercâmbio. Só que eles agem muito mais pela intuição. A simples presença de um desencarnado junto aos encarnados pode provocar nestes lembranças, situações de saudade,
ou até mesmo situações de pura afetividade. É aquela coisinha assim, do nada. Ai, veio uma saudade do meu pai, lembrei da minha avó. Poxa, como eu gostaria que a titia tivesse aqui. Na verdade, o doutor Erma está dizendo para a gente, olha, é porque eles estão aí do seu lado, você não está vendo, não está ouvindo, mas eles estão. E a presença faz com que venha esse sentimento, essa lembrança. Sempre que isso acontecer, creiam que um daqueles amigos espirituais, um daqueles irmãos que já estão no plano invisível, de vocês se aproximou e está passando a notícia, o sentimento, a ideia de que está vivo e não desapareceu. Então os nossos queridos vêm para nos dizer, olha, continuo vivo, continuo existindo, não tenho mais um corpo material, mas continuo vivo. De nossa parte, também quando fazemos, estimulamos os seres encarnados ainda a entenderem que o mundo invisível está muito próximo de todos. Não é um mundo estanque. Então não é separado mundo espiritual e mundo material corporal. É intercâmbio sempre. Ao contrário, é um mundo ao qual o homem poderá ter acesso se tornar elevado, acessível às expressões do mundo espiritual. Então, o doutor Erma aqui nos faz um convite para quê? Para a nossa elevação moral, para o nosso progresso moral. Quanto mais a gente progride moralmente, mais a gente se liga a esses benfeitores. Aí ele vai falar do médium, né, que não interessa para a gente, e vamos finalizar. Lembramos a todos que orem pelos seus, que vibrem por eles, que procurem percebê-los, pois certamente, de um modo ou de outro, eles saberão dizer-lhes, estou presente, estou aqui, estou junto a vocês, fazendo o que me é possível para que saibam da minha presença. Que Deus assim o permita e que todos assim sintam. Paz para todos, que Deus fique com cada um de vocês. Erma. Então, lembrando para a gente que esse intercâmbio pode ser essa prova também, não só da existência dos espíritos, mas essa prova de amor deles por nós, que continuamos na nossa jornada, na nossa luta, né? Mas que um dia nós nos reuniremos novamente. E aí, novamente, nós vamos lembrar, somos espíritos imortais. E precisamos colocar isso na nossa vida, no nosso pensamento, no nosso sentimento. O encontro de mediunidade amanhã vai ser mais um recurso para trabalhar essas ideias em nós. Então, que nós possamos abraçar essa ideia com unhas e dentes, colocar mesmo para dentro de nós e que Jesus nos abençoe nessa caminhada de progresso. Nós agradecemos a nossa Lúcia, que Deus a abençoe e que em outras oportunidades ela volte a estar conosco. Agora, nós vamos passar ao momento dos passes. E durante os passes, o nosso companheiro Ivan Afonso vai fazer o trabalho de sustentação comentando do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, a mensagem que encerra esse capítulo. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É o item 20 desse capítulo, encerrando o capítulo, que fala sobre beneficência exclusiva. É a partir de uma pergunta que lança o senhor Allan Kardec. A seguinte pergunta: pode-se aceitar a beneficência quando ela é exclusiva entre as pessoas que têm a mesma opinião, a mesma crença ou o mesmo partido? E o Espírito São Luís responde o seguinte: não, porquanto é o espírito de seita e de partido que, antes de tudo, devemos abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão só vê os semelhantes como seus irmãos e,
antes de prestar socorro àquele que está necessitado, não pergunta qual a sua crença nem a sua opinião, seja sobre o que for. Por acaso, esse cristão seguiria o preceito de Jesus Cristo, que nos recomenda amar até mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz por ter uma crença diferente da sua? Que o socorra, portanto, sem lhe pedir satisfações à consciência, pois, se ele for um inimigo da religião, esse será o meio de fazer com que ele a ame. Repelindo-o, só conseguiria que ele a odiasse. É esse, então, o texto, mensagem de São Luís, a ser comentado durante o momento dos passes, e nós pedimos agora aos nossos companheiros médiuns que são responsáveis por esse momento de atividade mediúnica, que eles se dirijam ao local adequado, segundo a orientação dos companheiros responsáveis. E nós vamos nos manter pacificados, equilibrados, sem dar atenção a essa movimentação que naturalmente é necessária. Vamos procurar, nesse momento em que nós vamos ter bem mais juntinho de nós esse abraço, esse envolvimento carinhoso da espiritualidade amiga, vamos lembrar também dos nossos irmãos, amigos, companheiros de caminhada, que nós saibamos necessitando de socorro de qualquer espécie, vamos interceder por eles. Vamos fazer com que o nosso pensamento seja o veículo através do qual essas energias benfazejas, de equilíbrio, de pacificação, que vão vibrar agora mais diretamente, mais intensamente junto a todos nós, que elas também possam ser dirigidas a esses nossos irmãos, onde quer que eles se encontrem. E aí a gente não estará apenas recebendo, mas já fazendo também a parte que nós já podemos fazer na tarefa do bem maior. Que os nossos companheiros que nos acompanham pela internet também se associem a nós nesse momento de prece e de vibrações no bem. Vamos então, meus irmãos, mais uma vez rezar juntos para dar início então a essa tarefa de paz. Graças a Deus. A pouco e pouco, Senhor Jesus, nós vamos solidificando no nosso íntimo esses conceitos tão oportunos, de tanta valia para o nosso esclarecimento e para a compreensão justa, precisa, dos nossos momentos de testemunho, dos momentos de dificuldade que enfrentamos. Passamos então a entender que eles são nossos, que eles cabem a nós, mas que é possível e é necessário superá-los e aprender com eles. Tendo no nosso íntimo a certeza, a confiança na ajuda, confiança no amparo, confiança na orientação desses amigos espirituais, incansáveis irmãos, amigos, que tanto nos têm amparado. Então, Senhor Jesus, nós te pedimos que tu abençoes os nossos companheiros médiuns na sua tarefa, esses irmãos, amigos, trabalhadores do plano espiritual, também envolvidos nesse momento tão importante para nós, e que para todos nós, espíritos encarnados, espíritos desencarnados, esse momento de passes seja de muita valia. Abençoa-nos então, que tenhamos então a tua permissão para dar início a eles. Graças a Deus. Meus irmãos, sejamos receptivos ao passe. Que o Mestre Jesus esteja em nossos corações.
O nosso evangelho de hoje, no capítulo 13, item 20, nos fala da beneficência. O que temos que trabalhar em nossos corações. E o mestre nos reporta através de uma parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu que em seguida um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, e viu-o passou adiante. Um levita, que também se dirigia igualmente, passou adiante. Mas um samaritano de viagem, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho, mas nas suas feridas, e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei, quando regressares. Então, meus irmãos, a pergunta: esse samaritano não tinha religião. Ele tratou esse homem com toda a beneficência. Então é isto que nós temos que trabalhar em nossos corações. Amar ao nosso próximo. Amar ao nosso próximo a partir do nosso lar, da nossa vizinhança, do nosso trabalho e na rua. Fazermos esse teste, esta mensagem que nos traz para que possamos transformar os nossos corações. A doutrina dos Espíritos nos faz raciocinar sobre o bem, fazer o bem sem olhar a quem. Então é isso que o Mestre Jesus, através das suas lições, nos ensina para a nossa transformação moral. É o princípio da nossa transformação moral. E esse código divino internacional, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nos orienta através das parábolas de Jesus para a nossa transformação moral nesse planeta que estamos vendo que é um planeta de provas e expiações, mas que espera a nossa modificação moral, para a nossa transição em um mundo que esperamos ser melhor, para que possamos alçar a outros planetas, para que possamos elevar os nossos espíritos. Então a doutrina dos espíritos, essa doutrina consoladora, orientadora, nos faz com que possamos ver isso, esse objetivo da doutrina dos espíritos, que é fazer o homem melhor. Que Jesus possa estar em nossos corações nesta tarde. Graças a Deus. Agora, agradecer. Agradecer primeiro a Deus, cuja misericórdia, cujo amor nos tem permitido esses encontros de tanta valia para o nosso esclarecimento, para o nosso fortalecimento, para a nossa orientação. Agradecer, Senhor Jesus, ao teu coração generoso, insistindo para que aqui nos reencontremos em outras oportunidades de estudo e de trabalho em teu nome. Agradecer aos amigos espirituais, trabalhadores da nossa casa. Agradecer ao nosso patrono, Leon Denis, ao nosso mestre, Allan Kardec, e a todos pedir
permissão para, em nome de Deus, considerar encerradas as nossas tarefas de estudo e de passes da tarde de hoje. Que Deus nos abençoe e nos ampare a todos. Graças a Deus. Boa noite a todos.